Deputados aprovam medida provisória que destina 420 milhões de reais para o combate ao Zika vírus e à microcefalia. Relator do recurso de Eduardo Cunha na CCJ apresenta parecer que vai ser lido na comissão amanhã de manhã. E esta edição destaca também: Comissão de Educação aprova projeto que prorroga por 4 meses as bolsas de estudo para as mamães que estejam cursando mestrado ou doutorado. Comissão de Trabalho aprova regulamentação do teletrabalho no serviço público, também conhecido como home office. Boa noite em Brasília, 10 horas e 23 minutos. O Jornal da Câmara começa agora. O plenário aprovou agora à noite uma medida provisória que garante mais recursos para o combate ao mosquito transmissor da dengue. A votação foi feita em meio a muita obstrução. Os deputados aprovaram a medida provisória que destina 420 milhões de reais para o combate à microcefalia e ao mosquito Aedes aegypti, transmissor dos vírus da dengue, zika e febre chikungunya. A maior parte do dinheiro vai para a compra de repelentes para grávidas atendidas pelo programa Bolsa Família. Mas até a matéria ser votada, houve tentativa de obstrução pelo PT, feita para chamar a atenção para outra proposta. O projeto que muda a forma de exploração do pré-sal. Essa obstrução não tem o mínimo sentido e é importante que a população brasileira acompanhe essa medida e o voto que vai se dar agora em plenário. Que partidos vão encaminhar a favor de uma obstrução a uma matéria consensual, uma matéria que foi colocada nessa casa pela presidente afastada Dilma e que deveria receber o apoio de todos os partidos. A antiga oposição vem aqui falar que nós estamos obstruindo o interesse nacional. Essa medida provisória está há quase 120 dias aí e foi obstruída pela antiga oposição. Eles querem votar essa medida provisória com o único objetivo: fazer a pauta andar e poder introduzir aqui o projeto de lei de José Serra, que é um projeto entreguista, que é um projeto que retira a Petrobras das jazidas do pré-sal e permite a entrada das multinacionais. E a gente conversa agora com a repórter Paula Bittar, que fala ao vivo do Salão Verde, tem outras informações. Olá, Paula, boa noite. Além dessa matéria aí, dessa medida provisória que a gente viu aí na reportagem, os deputados aprovaram mais alguma proposta? Aprovaram sim, Jaciene, boa noite a você também. Um acordo acabou sendo feito que permite não só a aprovação dessa medida provisória, que trata de mais recursos para combater o Aedes aegypti, como também de outra medida provisória que altera normas tributárias e de controle de dopagem para a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. A medida determina, por exemplo, a criação da Justiça Desportiva Antidopagem, estabelece também quais são as competências da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, como, por exemplo, conduzir os testes e fazer também a gestão dos resultados. Agora, as duas MPs seguem para análise do Senado e precisam ser votadas logo pela outra casa, pois estão prestes a vencer, a perder a validade, a caducar. Além dessas medidas provisórias, o plenário também prorrogou por 15 dias a contar do dia 2 de julho o prazo de funcionamento da CPI do CARF. O CARF é um órgão do Ministério da Fazenda que julga recursos de empresas autuadas pela Receita Federal. De acordo com a Operação Zelotes da Polícia Federal, um esquema de venda de sentenças no órgão acabou causando um prejuízo de 19 bilhões de reais aos cofres públicos. Jaciene. Obrigada, Paula, pelas informações. O líder do governo na Câmara, deputado André Moura, se reuniu nesta terça-feira com o presidente interino da República, Michel Temer. Após o encontro, Moura informou que o governo vai retirar a urgência de 5 projetos que trancam a pauta do plenário. 3 desses projetos são voltados para o combate à corrupção, entre eles o que tipifica o crime de enriquecimento ilícito de funcionário público. Segundo André Moura, esses projetos são idênticos às propostas anticorrupção de iniciativa popular apresentadas à Câmara, com 1,5 milhão de assinaturas, e por isso serão analisados em conjunto na comissão especial criada para essa finalidade. Antes de se reunir com Temer, Moura e outros líderes partidários discutiram o assunto com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot.
colocando essas matérias na comissão especial, nós vamos estar dando mais força a todas essas medidas de iniciativa popular. E que nesse momento era o mais apropriado é que essas medidas de iniciativa popular que irão ser discutidas na comissão especial pudessem ter não só essas 3 matérias, mas outras que tramitem na casa e que possam estar ali prontas para essa discussão mais ampla. O deputado Ronaldo Fonseca, do PROS do Distrito Federal, entregou hoje o parecer sobre o recurso apresentado pelo presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, à Comissão de Constituição e Justiça. Mas o conteúdo do texto, de 69 páginas, só vai ser conhecido nesta quarta-feira, a partir das 10 da manhã, quando o relatório deve ser lido na comissão. O relator explicou: a decisão de manter o voto em sigilo se deve à complexidade e à importância da matéria. O meu voto está lacrado na CCJ e explico por quê. Eu não gostaria que o meu voto fosse conhecido pela letra fria. Eu quero, ao ler amanhã pela manhã o meu voto, eu quero acrescentar os meus comentários para que não haja nenhuma dúvida quanto a imparcialidade com que fiz o relatório, e posso garantir a vocês que o meu relatório é absolutamente técnico e imparcial. O presidente da CCJ, deputado Osmar Serralho, explicou. Ele disse quais são os próximos passos do processo dentro da Comissão de Constituição e Justiça depois da leitura do parecer. Nós faremos a leitura, haverá o pedido de vista, que é regimentalmente de dois dias úteis. Aí significa o seguinte, que na outra semana, como nós já marcamos, na terça-feira, nós iremos proceder à discussão e à deliberação sobre o recurso. O presidente afastado da Câmara, deputado Eduardo Cunha, recorreu à Comissão de Constituição e Justiça contra a decisão do Conselho de Ética, que recomendou a cassação do mandato dele. Em junho, por 11 votos a 9, o Conselho aprovou o parecer do deputado Marcos Rogério, que concluiu que Cunha mentiu em depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras. Em março de 2015, Eduardo Cunha afirmou na CPI que não possuía contas bancárias no exterior. Depois da decisão do Conselho de Ética, o deputado Eduardo Cunha afirmou em nota que o processo todo foi conduzido com parcialidade e nulidades gritantes. Ele alega que não mentiu à CPI, pois não era proprietário de conta corrente, sim beneficiário de um trust. O ministro da Educação, Mendonça Filho, afirmou hoje aqui na Câmara que não haverá cortes no orçamento da pasta. Ele também negou mudanças na regra de cotas para as universidades públicas. Mendonça Filho participou de audiência conjunta das comissões de Educação e de Fiscalização Financeira e Controle. Durante mais de 3 horas, o ministro respondeu a perguntas feitas pelos deputados a respeito do plano de trabalho dele para o Ministério da Educação. Na audiência, o ministro foi alvo de protestos de um grupo de estudantes contrários à nova gestão da pasta. Mendonça Filho reconheceu os limites orçamentários do setor, mas lembrou que 4,7 bilhões de um total de 6 bilhões já foram descontingenciados esse ano e que o Ministério não trabalha com expectativa de redução de recursos. Não há espaço para redução de recursos na área da educação. A educação precisa, sim, otimizar, racionalizar, melhor aplicar recursos, mas os recursos atuais não são os suficientes, o recurso suficiente para a transformação verdadeira que a educação brasileira precisa. O ministro da Educação também disse que não haverá mudanças no programa de cotas da educação ou de qualquer outra área. Outra discussão polêmica foi a respeito do projeto de lei 867 de 2015, que cria a chamada Escola Sem Partido. Pelo texto, professores ficam proibidos de dar opinião sobre assuntos políticos ou ideológicos. Mendonça Filho criticou o projeto. Eu acho que o projeto não resolve a questão da ideologia dentro da sala de aula. Eu acho que o que resolve é compromisso do professor, boa formação e bom senso. Se nós formos avaliar o que ocorre no mundo, o que precisa tão somente é uma base nacional comum curricular bem feita, professores comprometidos e que possam expressar o conhecimento na sua expressão mais ampla possível.
E a Comissão de Educação da Câmara aprovou um projeto de lei que aumenta em 4 meses a duração das bolsas de estudo de mulheres que tenham filho enquanto estiverem cursando mestrado ou doutorado. A funcionária pública e pesquisadora Luciana Aguilar teve que dividir a vida acadêmica com a maternidade. Ficou sabendo que estava grávida da primeira filha quando já tinha sido selecionada para o mestrado. Durante o doutorado, veio a segunda filha, uma gestação mais complicada que a obrigou a se afastar, período em que acabou a bolsa que recebia do CNPq. Logo que a bolsa acabou, eu tive que voltar a trabalhar. E aí fiquei naquela roda viva de escrever tese, cuidar de filho, né, levar a gravidez e ainda assim trabalhar para conseguir manter as contas, né? E nessa eu acabei ficando, né? Assim, acabou demorando mais 2 anos para eu conseguir terminar de escrever minha tese e defender. A situação vivida por Luciana é comum, obrigando muitas mulheres a ter que fazer uma opção, ou a pós-graduação ou a maternidade. E é para resolver esse problema que um projeto de lei aprovado estende em 4 meses a duração da bolsa para mulheres que tiverem filhos durante o mestrado ou doutorado. A relatora diz que a proposta é boa não só para mães e filhos. Em primeiro lugar, protege a criança que está sendo gestada, que vai nascer, protege a mãe e protege também o interesse de que esta mulher grávida, ela conclua os seus estudos de pós-graduação. Há um investimento também do Estado nesta pessoa para que ela siga estudando. Luciana acha que sua situação teria sido diferente se a medida já estivesse em vigor quando fez o doutorado. Eu teria conseguido concluir a tese em menos tempo do que eu concluí, porque eu teria esses meses a mais de bolsa para me dedicar exclusivamente à tese e à maternidade. Eu não teria que voltar ao mercado de trabalho. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Comissão de Trabalho aprova regulamentação do teletrabalho no serviço público, também conhecido como home office. A gente volta já. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário deve iniciar em agosto um programa de estímulo ao desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos de idade. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo ministro Osmar Terra aqui na Câmara, durante um seminário internacional sobre o tema. O marco legal para a primeira infância foi uma proposta do ministro quando era deputado e virou lei no último mês de março, depois de amplo debate do Congresso com a sociedade. O começo de uma vida é o recomeço do mundo. Quantos anos você tem agora? E antes, você tinha quantos anos? A ideia principal deste documentário foi o ponto de partida também para o seminário internacional que debate a primeira infância no Brasil. O filme foi exibido na abertura do evento. Especialistas e parlamentares analisam a aplicação adequada do marco legal aprovado em março e que estabelece um conjunto de ações para crianças entre 0 e 6 anos de idade. Em vez de atender só saúde, só educação, só assistência social, é um olhar da criança como cidadã sujeito de direitos que tem um conjunto de necessidades e que são declarados como direitos e que tem que ser atendido articuladamente para que possa ter muito mais efeito no desenvolvimento e na formação da criança. Uma das inovações da lei é a ampliação da licença paternidade de 5 para 20 dias para os trabalhadores de empresas inscritas no programa Empresa Cidadã. Os empregados também vão poder tirar até 2 dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante a gravidez da esposa e 1 dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica. A lei determina ainda que as gestantes e as famílias com crianças na primeira infância recebam orientação sobre maternidade e paternidade responsáveis, aleitamento materno e educação sem uso de castigos físicos. A norma assegura às mulheres o acesso aos programas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e atenção humanizada às gestantes no Sistema Único de Saúde. Segundo esta representante do governo chinês, o marco legal vai servir de modelo para outros países.
O resto do mundo está começando, né? Então, esse marco legal vai ser um exemplo muito bom, muito positivo. No seminário, os parlamentares apontaram os maiores desafios que o país enfrenta para fazer a lei ser respeitada de maneira rápida e em grande escala. O número de creches no país é suficiente? Como é que estão essas unidades? Elas são espaços maravilhosos fisicamente? Como é que está a formação dos profissionais que cuidam dessas crianças na principal fase da vida delas? Existe uma série de ações que tem que ser feita, né? A própria conscientização por parte da sociedade, o próprio PNE, por exemplo, que é o Plano Nacional de Educação, tem algumas metas que afetam a questão da primeira infância. Eu acredito que eventos como esse vão trazer luzes para que a gente possa aplicar e viabilizar cada vez mais esse marco. Em agosto, o Ministério do Desenvolvimento Social deve lançar um programa para implementar a lei a partir do cadastro do Bolsa Família. Nós queremos que até 2018 todas as crianças brasileiras, filhas das famílias mais pobres, estejam participando de programas, sejam atores, os pais principalmente, sejam os protagonistas de programas de desenvolvimento infantil. A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou uma proposta que regulamenta o teletrabalho no serviço público. Essa modalidade, também conhecida como trabalho remoto ou home office, pode mudar a vida de muita gente. Kleber Pereira Araújo Silva é analista de tecnologia da informação do Banco do Brasil. Mas é daqui da casa dele que ele ajuda a programar o sistema de informática de um dos maiores bancos do país. Para mim teve muita diferença porque, digamos assim, o nível de concentração que a pessoa tem dentro de um local fechado, sem ninguém, sem ruído, sem movimento, eu acho que para quem programa, como eu, a gente cuida da parte de TI, né? Para quem programa se concentra muito mais do que você tá no local de trabalho normal. Há um ano, o Banco do Brasil implementou no Rio de Janeiro e em Brasília um programa de teletrabalho. Hoje já são 100 funcionários, principalmente da área de tecnologia da informação, que trabalham em casa. Para o diretor de gestão de pessoas do banco, uma inovação em que todos os lados saem ganhando. Ele vai trabalhar em casa, ele vai poder conciliar as suas atividades pessoais com as atividades de trabalho, ele vai ter uma maior convivência familiar, isso traz satisfação, traz qualidade de vida. Então acho que é uma liberdade que traz muita coisa boa para o funcionário. Eu acho que de outro lado, tem algumas coisas que a gente tem que prestar atenção. Porque ele perde um pouco a convivência do dia a dia com a empresa e há um distanciamento dos colegas, aquela troca de experiências. O banco resolveu este desafio prevendo que o funcionário em home office compareça ao local de trabalho pelo menos uma vez por semana, para interagir com a equipe. Para Kleber, que tem uma deficiência física, evitar o deslocamento nos outros 4 dias úteis é um alívio. O tanto que eu estou economizando de combustível e de estresse na estrada, e de descer cadeira e subir cadeira, desmontar a cadeira e colocar dentro do carro. Amanhã eu vou ter que ir, não tem jeito. Menos mal que não é todo dia, a vida toda, né? A experiência do Banco do Brasil pode se popularizar no serviço público. Um projeto de lei aprovado pela Comissão de Trabalho regulamenta o home office para os servidores, desde que eles estejam lotados em funções que não atendam o público externo e nas quais seja possível controlar e medir a produtividade. Para o relator do projeto, a iniciativa só não é mais popular por preconceito. Isso já vem sendo bastante utilizado por grandes empresas, principalmente empresas internacionais, multinacionais, que já trabalham com o escritório remoto. Então eu acredito que é simplesmente por uma questão cultural de ainda não se utilizar muito ainda no nosso país e principalmente no poder público. Uma barreira que precisa ser transposta, inclusive, em nome da produtividade. A gente ganha na satisfação do funcionário, né, na qualidade que ele vai ter de vida, isso traz pontos positivos para a empresa também. A gente tem um ganho de eficiência operacional, porque você pode ter uma estrutura menor, você pode compartilhar estações de trabalho e tudo mais. E a produtividade ela acaba aumentando pela satisfação proporcionada. A gente estima hoje no banco um ganho de produtividade de 20%. O projeto está agora na Comissão de Constituição e Justiça e, se for aprovado, segue para o Senado.
A importância das fontes de energia renovável para o crescimento do país foi debatida na Câmara por representantes de diversos setores. O debate foi promovido pela liderança do PROS. No fim de 2015, as fontes renováveis produziram 42% de toda a energia consumida no Brasil, incluindo o gasto de combustíveis. Segundo o governo, além do grande potencial hidrelétrico, esse crescimento foi puxado por energias alternativas, como a eólica, a solar, o etanol e o biodiesel. Esse assunto foi tema de um seminário promovido na Câmara pelo PROS. O evento, realizado pelo partido, contou com a participação de especialistas das áreas pública e privada, que destacaram o potencial de fontes como a energia solar e o etanol. O país tem o maior programa de substituição de combustível fóssil por combustível renovável, substituição de gasolina pelo etanol. E por que isso é importante? O etanol emite 89% menos de gases de efeito estufa quando comparado com a gasolina. A energia solar fotovoltaica, resumindo, ela pode ser um vetor de crescimento e desenvolvimento econômico, trazendo contribuições relevantes do ponto de vista ambiental, com redução de emissões de gases de efeito estufa para o nosso país, ajudando a desenvolver uma matriz elétrica mais sustentável e também com diversidade energética. Para o deputado Felipe Bornier, trazer essa discussão à Câmara é importante para o futuro do país. Eu vejo que a grande maioria dos projetos, eles ficam muitas das vezes muito burocraticamente demorados a chegar ao plenário. Então o que a gente quer nesse momento é, primeiro, puxar uma causa partidária de debater melhor a sustentabilidade do nosso país, principalmente a oportunidade do Brasil de ser pioneiro nessa ferramenta de energias renováveis. Hoje, 5 de julho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente e da Ecologia. E no Brasil se comemora o Dia da Reciclagem. Para celebrar a data, vamos ver algumas iniciativas de proteção ao meio ambiente que isoladas parecem pequenas, mas em conjunto podem salvar o planeta. Em Brasília, a Cooperativa das Candangas produz bolsas utilizando material plástico reaproveitado de banners de publicidade. As bolsas são vendidas principalmente para empresários que utilizam o produto como brinde para clientes. A diretora do projeto conta que a renda de cada cooperada é de cerca de R$ 400, mas que espera um dia ver o trabalho da reciclagem sendo mais valorizado. A gente tem um sonho. A gente está aqui caminhando junto com o desenvolvimento de a gente acreditar que as pessoas uma hora vão se conscientizar e achar que a gente tem que reciclar as coisas. As pessoas não têm que só usar e jogar fora por achar que não serve mais. Aqui na Câmara dos Deputados, o pensamento verde também está presente. Quem coordena as ações é o Ecocâmara, que, entre várias outras atividades, está fazendo neste mês a coleta de lixo tecnológico descartado pelos funcionários. Eu acho que é uma pequena contribuição que a Câmara dá, que a Ecocâmara dá, para que nós, enquanto servidores e cidadãos, estejamos atentos com a questão do resíduo eletrônico, por exemplo, que tem muitos elementos que podem contaminar o solo, o lençol freático, a água. Então, quando a gente disponibiliza isso, o Ecocâmara, a Câmara, é no sentido da gente estar atento a essas questões. O diretor do SLU, empresa responsável pela coleta de lixo no Distrito Federal, explica que a maioria da população ainda precisa se conscientizar e mudar os hábitos. Você repensando as suas práticas, você é levado cada vez mais na hora de comprar, você comprar menos, né? A hora de comprar, você comprar produtos amigáveis com a visão da sustentabilidade, né? E você também passa a ter hábitos, né? Que vão contribuir para a prática sustentável. Para ampliar os cuidados com o meio ambiente, a Câmara está analisando um projeto de lei que cria a Política Nacional de Produção e Consumo Sustentável. O projeto visa dar incentivo a empresas que trabalham com reciclagem para fazer a aquisição de equipamentos e, assim, aumentar a eficiência da coleta. É fundamental, a partir dessa política, que o Estado brasileiro ele assuma um incentivo de produtos da economia sustentável.
sustentável, de produtos e também do consumo sustentável, para criar uma cultura em toda a sociedade de que é importante, é fundamental que as pessoas elas possam fazer parte da economia limpa, que é a economia que nós queremos para a sadia qualidade de vida de todos nós. A presidência da Câmara determinou no ano passado a criação de uma comissão especial para debater a Política Nacional de Produção e Consumo Sustentável. Mas a comissão ainda não foi instalada porque os partidos não indicaram os membros. E esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.